situações. Quando Deus escolhe alguém, você sabe que você não tem escolha. Porque quando Deus escolhe, Ele envia, Ele capacita, Ele unge, Ele separa e Ele envia para um propósito dEle. Aleluia. Jeremias vai ouvir a voz do Senhor e vai começar a ter visões. Porque Deus vai mostrar para ele uma vara de amendoeira e vai perguntar assim: Jeremias, o que tu vês? Ele vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor vai lhe dizer: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para poder fazer cumpri-la. É, Deus, glória a Deus. Jeremias vai questionar com Deus. Ele vai dizer: Senhor, não a mim, porque eu sou ainda uma criança e eu não sei falar. Deus vai dizer: Jeremias, não diga eu sou apenas uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, tu falarás, e aonde eu te enviar, tu irás. Quando Deus escolhe, Ele capacita. A Escritura vai continuar narrando que Deus vai tocar os lábios de Jeremias e vai dizer: Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele separa e Ele unge, porque nós somos separados antes de entrar para o ventre da nossa mãe. É verdade, aleluia. Deus que nos chamou, nos conhece, nos separou antes de entrarmos na madre, nos santificou para um propósito todo especial. Quando Deus diz para Jeremias: não digas eu sou uma criança, quando Deus diz para ele ir e cumprir o chamado, Deus estava dizendo nada mais, nada menos: eu já tenho um propósito para a tua vida, Jeremias, e você vai cumprir cada um dos desígnios do coração do teu Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você nessa noite as características, ou seja, as marcas de um escolhido. Fala assim comigo: um escolhido é marcado por Deus. É marcado por Deus. O escolhido tem muitas características. Aleluia. Você crê e toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias vai questionar com Deus que ele não sabia falar. E o escolhido, ele reconhece, é uma das características do escolhido. Ele é marcado e ele reconhece que ele não sabe falar se Deus não colocar as palavras na sua boca. O escolhido reconhece que ele só vai falar o que Deus colocar na sua boca. Aleluia. E Jeremias vai receber de Deus a palavra de Deus para profetizar em Judá, nos termos em Israel. A Bíblia vai dizer que Jeremias vai profetizar durante 5 reinados. Ele vai estar profetizando e cumprindo o seu chamado, porque o Deus que escolheu Jeremias o capacitou para a chamada e para a obra e para ser um profeta na presença do Senhor. Deus, quando te escolheu, Ele te separou, Ele te ungiu. E muitas das vezes nós pensamos que nós escolhemos Deus. Muitas pessoas falam assim para mim: olha, pastora Denilde, eu escolhi crer no Senhor, mas a Escritura vai dizer que Jesus, Ele afirmou: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Aleluia, e vos nomeei para glória que a Deus. vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus. Para que o seu fruto e o meu tem que permanecer, igreja? A fim daquilo que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus, todas as coisas Ele possa nos conceder. Eita Deus, glória a Deus. Está no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 16. Isaías é outro profeta que vai afirmar, Isaías 45, no verso 5. Deus vai afirmar para ele: eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Eis que eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Deus estava falando com Isaías uma revelação sobre o rei da Pérsia, Ciro I. Deus tinha separado Ciro desde o ventre da mãe para libertar Israel do cativeiro
povo de Deus voltasse para Israel para restaurar aquilo que tinha sido destruído pelas ordenanças de Deus através do rei Nabucodonosor. Ciro, Deus estava dizendo para Isaías: eu conheço o rei da Pérsia, Ciro, mesmo que ele não me conheça e adore outros deuses. Ele tinha sido separado pelo Senhor, ele tinha sido escolhido pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, Deus vai chamar ele de meu servo, porque Deus é aquele que disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 26 e 27: já observastes que não são muitos os sábios e doutores segundo a carne que Deus escolheu, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia, glória a Deus. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para confundir aquele que acha que é alguma coisa, para que nenhuma carne se vanglorie na presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27. Deus, O aleluia. apóstolo Paulo reconhece que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele e separado para pregar Jesus Cristo aos gentios. Quando nós somos escolhidos, nós não trabalhamos com armas naturais. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do inferno. Deus, aleluia. Isaías vai dizer que ele foi escolhido. Ele vai dizer: ouve-me, ó ilhas, e todos vós os povos, o Senhor meu Deus me escolheu e me separou desde a madre da minha mãe. Está escrito em Isaías no capítulo 49, no versículo 1. Deus separou Jeremias, Deus separou Isaías. E quando Deus separa, a primeira característica do escolhido é que ele é o menor da casa. Você se lembra de Davi? E não somente de Davi. Gideão vai dizer para o anjo do Senhor: ah, Senhor meu, eu sou o menor na casa do meu pai, e o meu pai é o mais pobre na terra de Manassés. Deus vai dizer para Gideão: porque eu serei contigo, tu destruirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Porque Deus, o que faz a diferença é ser escolhido, revestido, verdade, cheio aleluia, da presença e da unção de Deus. Glória a Deus. O que faz a diferença é ser separado por Deus. E quando ele te separou, ele já te conhecia. Antes de entrar para o ventre, Davi vai dizer no Salmo 139, no verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando Deus, ali ele estava no ventre da sua mãe, o embrião, o feto, não tinha forma ainda, o embrião. E Deus já via e escrevia no livro dele, à medida que aquele feto ia se desenvolvendo, ia formando ossos, e pele, e nervos, e músculos, e os órgãos, e aquele bebê ia se desenvolvendo. O Senhor ia escrevendo no seu livro aquelas coisas antes que elas existissem. Eita Deus, ô glória. O Deus que escolheu Jeremias, o Deus que escolheu Isaías. Quando Deus chama Isaías, nós estamos aqui falando sobre o escolhido e suas características, amém? Amém. Quando Deus escolhe Isaías, Isaías vai dizer: Senhor, ai Senhor meu, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a majestade santa, a glória de Deus. Isaías viu Deus no alto e sublime trono. O escolhido é o menor da casa, mas o escolhido tem a característica que ele é ungido e separado, e ele começa a ter visões do céu.
É, Deus. O escolhido tem os olhos espirituais abertos. O escolhido tem os olhos espirituais abertos. Isaías começa a ver uma grande visão. No ato do momento da chamada do profeta Isaías, quando ele vai apresentar a sua fraqueza, a sua debilidade, o seu pecado diante do Senhor, a Escritura vai dizer que o anjo do Senhor vai pegar uma brasa viva como a tenaz e vai tocar os lábios do profeta Isaías. É, Deus, aleluia. E vai dizer para ele: eis que os teus lábios foram purificados, o teu pecado foi perdoado, a tua transgressão foi perdoada. Aleluia, glória. Quando Deus nos chama, Ele nos santifica. É verdade, aleluia. Ele abre os nossos olhos. Mas a primeira característica de um escolhido é que ele é o menor da casa. Davi era o menor, Gideão era o menor, e Jefité foi escolhido, mas foi humilhado e mandado embora da casa dos seus irmãos, porque era filho de uma prostituta. Os seus irmãos julgaram segundo a aparência, segundo a arrogância e segundo a soberba e a maldade dos seus corações. É, Deus. Mas quando Deus separa, ninguém pode impedir o crescimento de um escolhido de Deus. Aleluia. Quando Deus separa, ninguém pode impedir o propósito de Deus na vida de um homem e de uma mulher escolhido por Ele. Glória a Deus. Davi é o menor da casa. Davi é o menor. Os seus 7 irmãos vão passar diante do profeta Samuel. E Samuel vai se enganar 7 vezes. Mas o Deus que te escolheu não se engana. Aleluia. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu e falou, Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus que não mente. Glória a Deus. E vela sobre a sua palavra para poder cumprir. Foi o que Ele disse para Jeremias. Davi tinha várias características de um escolhido que eu creio que você tem. Davi era o menor da casa. Davi tinha experiência. O escolhido é ungido por Deus. Davi foi escolhido, ungido no meio dos seus irmãos, diante do seu pai Jessé e dos seus irmãos, pelo profeta Samuel. Mas quem ungiu Davi foi Deus. Quem te separou foi Deus desde o ventre da tua mãe. Antes do homem te consagrar e te ungir como obreiro, como pregador, como diácono, o Senhor Deus já te ungiu e separou desde o ventre. Glória a Deus, aleluia. Você é escolhido desde o ventre. Em Romanos, no capítulo 8, na sua casa eu quero que você olhe, verifique. Romanos 8, 29 e 30. Paulo vai dizer aos romanos: porque os que dantes Deus conheceu, Ele predestinou. É verdade, aleluia. Romanos 8, 29 e 30. Os que dantes conheceu, predestinou para ser conforme a imagem de Deus. Você foi predestinado, separado e escolhido para refletir a imagem daquele que te chamou. Aleluia. Qual a característica que nós temos demonstrado? Temos revelado a imagem do nosso Deus? Ou a imagem do príncipe deste mundo? Porque nós somos chamados para refletir a imagem de Deus. É verdade, aleluia. Ele nos predestinou. E o que Ele predestinou, Ele chamou. E os que Ele chamou, Ele justificou pelo sangue de Jesus. Aleluia. Portanto, quando Isaías vai colocar seu pecado diante de Deus, como uma barreira para dizer que não ia, que não podia ser enviado, os seus lábios vão ser purificados, os seus pecados vão ser perdoados, e ele vai ouvir uma voz dizendo: a quem nós enviaremos e quem há de ir por nós? Ele vai responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus. Porque quando nós somos escolhidos, separados, ungidos para o propósito que Deus já decretou na nossa vida, nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque Ele capacita, Ele entrega a armadura, Ele entrega tudo aquilo que nós precisamos, Ele perdoa
e purifica os nossos lábios. É, Deus. E coloca as suas palavras na nossa boca. Aleluia, para que nós venhamos anunciar a sua palavra. O escolhido é o menor e ele é ungido e ele tem experiência. É o menor, porque Deus não trabalha com o maior. Deus nunca trabalhou ao longo da história com soberbo, com arrogante. Ele pode até usar o arrogante para cumprir o propósito dele. Você lembra de Nabucodonosor? É, Deus. Como ele era arrogante, como ele batia no peito, como ele andava e olhava os jardins suspensos que ele tinha construído na Babilônia e dizia que ele fez com a força do seu braço. Deus já havia determinado que Nabucodonosor, ele seria a sua ferramenta para tratar o povo de Israel, para tratar os que eram rebeldes, para um propósito de transformação e de restauração. É verdade, aleluia. Porque Deus não tem prazer que ninguém morra em pecado, que ninguém pereça, mas antes ele trabalha para que haja uma restauração, uma transformação na vida daqueles que ele escolheu desde o ventre. É verdade, aleluia. Nabucodonosor, Deus chamava ele o meu servo, porque Deus vê além do que nós vemos. Deus enxerga um futuro muito além. Deus enxergava Nabucodonosor e Deus já tinha um propósito e usar ele para tratar o povo de Israel. E Deus também ia tratar, porque quando Deus tratava e quando tratou com Israel, por várias vezes, eles foram levados ao cativeiro, e Deus dizia para eles: mas depois eu me levantarei para tratar com aqueles que fizerem além do que eu ordenei. Quando Nabucodonosor estava menos esperando, se vangloriando em todo o seu poder e majestade como rei, ele não reconhecia que o Deus vivo tinha concedido para ele o poder para ser rei, para governar. E a sua riqueza ele trazia no seu coração, que era ele com a força do seu braço, e que não existia um Deus para entregar a ele uma vitória. Deus vai dizer para ele: chega. Chegou o momento, Deus abateu a soberba de Nabucodonosor. Por isso que eu estou dizendo para você que o escolhido é o menor. Se ele é arrogante, Deus trabalha para tirar a soberba e a arrogância. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele era escolhido do Senhor. E a Escritura vai dizer que Deus vai dizer: chega, passado de ti já foi o reino. É, Deus. E o coração dele vai se transformar no coração de um animal, de um quadrúpede, de um animal herbívoro. E ele vai ser levado para o campo, para pastar, para comer capim. Porque o escolhido tem que reconhecer que ele é o menor da casa. E que existe um Deus que o chamou com um propósito. E que não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Você se lembra de Beltesazar? Estava banqueteando no castelo, bebendo nas taças que foram levadas do templo de Israel. Quando o povo foi levado cativo para Babilônia. E ele estava lá bebendo nas taças que foram usadas para a glória da majestade do Deus de Israel, do nosso Deus. E zombando e escarnecendo, quando aparece na parede uma mão escrevendo: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ele vai ficar desesperado e ninguém vai conseguir interpretar a palavra que estava escrito na parede, a escritura. Porque Deus abate o soberbo e exalta e levanta o humilde. Há muitos que dizem: os humilhados serão exaltados. Mas a palavra certa na escritura é: os que se humilharem serão exaltados por Deus. Aleluia. Os que se humilharem, os que reconhecerem que não eram nada, que Deus escolheu e você e eu era como loucos para confundir os que se
se acham sábios. Deus não escolheu muitos sábios e doutores na carne, não. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, das quais eu faço parte. Deus nos escolheu e nós não éramos nada. Por isso, quando Deus vai escrever ali, a mão de Deus vai escrever o decreto da derrota daquele rei soberbo, que escarnecia e que não valorizava, que não honrava, que não tinha temor de Deus, que achava que os falsos deuses poderiam livrá-lo do Deus vivo. É, Deus. Daniel vai ser chamado, porque Daniel era escolhido desde o ventre da sua mãe. O escolhido tem uma marca. O escolhido reconhece que as palavras que saem da sua boca são as palavras do Deus vivo. Que nós não temos nada aqui do céu, não nos tenha sido entregado. Daniel vai ser chamado. Daniel vai dizer para ele, o rei vai dizer para ele: você tem as revelações dessa escritura na parede? Ele disse: eu não, mas o Deus vivo tem a palavra e me revelou. Aleluia, tem a glória a revelação, porque Deus. foi ele que escreveu, foi ele que decretou. Daniel vai dizer: contado foste e achado em falta, pesado na balança tu foste e foste achado em falta, e cortado de ti foi o reino. A Bíblia diz que nós somos pesados em balanças fiéis. A balança que te pesa é a mesma que me pesa. Isso é espiritual. A balança do céu não rouba e nem não acrescenta e nem tira. É verdade. A balança do céu, ela pesa na medida exata. Se nós formos achados em falta, ai de nós. É, Deus, é Porque vai verdade. chegar o dia de prestarmos contas diante do Senhor por ter sido escolhido para um propósito. E se nós não fizermos, não trabalharmos e não nos esforçarmos para que esse propósito se realize, nós seremos cobrados. A Escritura diz que aquele a quem ele muito deu, muito será cobrado. E aquele rei morreu naquela mesma noite. Porque o rei da Pérsia, Dario, entrou, destruiu tudo, matou e tomou a Babilônia. Outro escolhido com propósito do Senhor. Daniel cumpriu os propósitos do Senhor, porque tinha uma vida de santidade, de busca, de oração, de renúncia. Jeremias disse para o Senhor que queria se casar e ter filhos. O Senhor proibiu Jeremias. Lembra de Paulo, Saulo de Tarso? Existem homens e mulheres separados para esse propósito. Não é para todos, não. Mas quando Deus separa para viver em santidade, tem que cumprir aquele propósito. Jeremias, tu não casarás e não terás filho. Todas as moças, crianças, homens, velhos serão mortos pela espada do rei do norte, do rei dos caldeus, do rei da Babilônia. E Jeremias teve que cumprir à risca o seu propósito, o seu chamado. Porque Deus, quando Deus te escolhe, Ele já te coloca dentro do propósito. Não é você que escolhe, não. É verdade. Não foi eu que escolhi pregar a palavra, não. Não fui eu que escolhi anunciar, não foi você. Não foi o pastor Denisley, não foi os pastores, não. Não foi o meu esposo que escolheu pregar, não foi você que escolheu adorar, não. Deus te escolheu e te predestinou. O propósito já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Aleluia. Saulo reconhece, Paulo vai reconhecer. Ele vai dizer que os que dantes Deus conheceu, Ele predestinou. Deus te predestinou. Deus nos predestinou para a salvação. Ele conhece os filhos da salvação, os filhos da luz e os filhos da perdição. A Escritura diz que Paulo, ele vai dizer que Deus aprove e escolheu desde o ventre da sua mãe para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Davi era o menor, foi ungido e tinha experiência. Davi, quando ele é
ungido diante dos seus irmãos. Davi era desprezado, mas Davi tinha vida com Deus. Davi tinha convivência, tinha intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que a partir do momento que ele é ungido, que o óleo desce sobre a sua cabeça, o Espírito Santo de Deus se apodera da vida de Davi. O escolhido é o menor da casa, é ungido e tem experiência. Quando Davi recebe a unção, ele volta para o campo. Ele não vai adentrar nos portões do castelo para governar como rei logo em seguida, não. Tem que ter um processo, tem que ter um trabalhar de Deus, tem que passar pelos desertos e vales para ser preparado, treinado, capacitado por Deus no deserto e nos vales. É verdade. Davi é ungido e volta para o campo para cuidar das ovelhas do seu pai. Então para com esse negócio de dizer que você tem uma promessa, mas nada está acontecendo, porque Deus tem o tempo certo para cumprir a sua promessa. Deus, ô glória, e para cumprir a sua palavra sobre a tua e a minha vida. Davi volta para o campo, vai continuar servindo seu pai Jessé, e Davi vai ganhar mais experiência. A Bíblia vai dizer que Davi vai matar o urso e o leão. Sabe por quê? Sabe quando que Davi mata o urso e o leão? Depois que ele é ungido e recebe o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Crente que tem o Espírito de Deus mata o urso e mata o leão, meu filho. Mata um urso e mata um leão todo dia, porque Deus vai na sua frente te capacitando. É verdade. Porque as suas armas são espirituais para derrubar as fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. É verdade, aleluia. Davi volta para o campo, vai matar o urso e o leão, vai ganhar experiência, porque o ungido, o escolhido tem que ter experiência. Davi mata o urso e o leão, e esse urso e esse leão que Davi enfrentou, serviu para mais na frente, capacitou ele para derrubar os gigantes. Eita Deus, ô glória. Eita glória, você entendeu? Aleluia. O urso e o leão que você está enfrentando hoje vai te capacitar e vai servir para derrubar gigante no futuro. Glória a Deus, aleluia. Quando Davi está diante do gigante Golias, o menor da casa, o ungido de Deus, que tinha experiência, que sabia que Deus era com ele, que Deus adestrou as suas mãos para a peleja. Glória a Deus, ele aleluia. vai estar diante do gigante Golias, que afrontava o povo de Deus por 40 dias. Davi vai dizer para o rei Saul: ó rei, meu senhor, eu matei o urso e eu matei o leão. E esse incircunciso que afronta o Deus vivo dos exércitos de Israel não será diferente com ele, porque hoje ainda ele vai cair por terra. Deus. Porque maior é o Deus que estava com Davi do que o que estava com Golias. É verdade, aleluia. O escolhido é o menor, ele é ungido porque foi separado desde o ventre, ele tem experiência. Então esse vale, esse deserto é para nos capacitar. Glória. O povo de Israel, quando Moisés é chamado para tirar eles lá da terra do Egito, outro escolhido, Moisés. Eu quero dizer para você o que Deus colocou no meu coração agora, que quando chegar a hora, não adianta você fugir do seu chamado. É verdade. Moisés ficou 40 anos lá no Egito, 40 anos lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. E quando chegou a hora, né, depois que passou esses 80 anos, ele está no deserto, ele está lá nas montanhas, apacentando as ovelhas. Ele vai ver uma sarça ardendo, que não se consumia, e uma voz que bradava no meio da sarça: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque é o lugar que estás pisando é terra santa. O chamado do ungido, ele foi escolhido. E quando chega a hora, não adianta esconder atrás das bagagens. Porque Saul foi usado com o propósito de Deus, foi ungido e separado, mas a arrogância entrou no coração dele e Deus abateu. É verdade, é Deus. Ele fugiu, desse jeito. tentou esconder atrás das bagagens lá para não ser rei de Israel.
Mas Deus revela para Samuel, profeta, outro escolhido de Deus. Ele está atrás das bagagens. Moisés vai cumprir o chamado de Deus, vai ser enviado. E o povo vai sair do Egito, como você e eu conhecemos a história muito bem. O povo vai passar pelo deserto, Deus vai levar eles para o caminho mais longo. Sabe por quê? Porque Deus não queria que eles vissem as lutas e as guerras ao redor. Eles não estavam preparados. No deserto, Deus prepara o escolhido. No deserto, Deus prepara o que é escolhido para vencer. É verdade. Mas é uma escolha que nós devemos fazer quando estamos no deserto. O que é escolhido tem duas opções. Ou ele adora a Deus no deserto, ou ele obedece a Deus no deserto, ou ele morre no deserto. É Deus. E nós não fomos chamados para morrer no deserto. Nós fomos escolhidos como Caleb e Josué para adentrar Canaã. E a nossa Canaã é celestial, é espiritual. O escolhido vence aqui na terra, mas o propósito dele é o céu. O alvo do escolhido de Deus é o céu. Aleluia. O alvo do escolhido e da escolhida de Deus é entrar pelos portões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Moisés, o povo no deserto está sendo preparado. Começa a blasfemar, começa a murmurar, começa a querer apedrejar Moisés por causa de água, por causa de pão, por causa de carne, por causa de coisas perecíveis. Enquanto Jesus ele nos ensina que o reino dele não é comida e nem bebida, mas fazer a vontade daquele que o enviou. É Deus. Sabe qual que é o desígnio do escolhido? O propósito maior dos escolhidos por Deus? Cumprir o chamado do reino. Ser um ganhador de almas. Ser um referencial. Ser cheio da unção de Deus. Ser cheio da presença de Deus. Porque a presença de Deus te capacita. Adestra as tuas mãos para matar o urso e o leão, mas adestra as tuas mãos para que o gigante caia por terra. Aleluia, glória a Deus. Tem muitos aqui no nosso meio que estão num grande deserto. Esse deserto não foi Satanás que te levou para lá. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, foi o Espírito de Deus que o conduziu para o deserto. Ungido, escolhido de Deus, Jesus Cristo. O maior de todos esses nomes que nós estamos mencionando. O maior do que Jeremias, é maior do que Isaías, do que Moisés, do que Daniel, do que Gideão, do que Sansão. O maior do que nós é Jesus, e ele foi levado para o deserto, irmãos, para ser preparado. E neste deserto nós somos tentados. É Deus. Para poder negar o nome de Jesus e para adorar a Satanás. Porque o diabo tentou Jesus por várias vezes. E Jesus vai usar a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que o escolhido tem que usar a espada do Espírito. Amém, glória a O Deus. escolhido tem que usar a armadura de Deus para combater o bom combate. Para quando chegar o nosso dia de fechar os nossos olhinhos e de nos apresentar diante do nosso Deus, de partir para a eternidade, nós podemos dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Que naquele grande dia você como escolhida, nós como escolhidos de Deus, possamos afirmar como Paulo afirmou. Ter a certeza de que combateu o bom combate. Porque tem muitos lutando contra a carne e contra sangue no meio do povo de Deus. Tem muitos lutando contra o irmão, contra a irmã, contra o vizinho, contra o parente, contra o patrão, contra a carne e sangue. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A luta dos escolhidos é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios que lutam para matar, roubar e destruir. A nossa luta é espiritual. E as nossas armas têm que ser espirituais.
Porque como que nós vamos vencer uma batalha que é espiritual usando armas carnais? Como nós vamos vencer o inimigo que é espiritual usando armas carnais? Tem que se revestir da oração. Tem que se revestir do jejum, da santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que usar a fé como um escudo para se defender dos dardos inflamados do maligno. É verdade, aleluia. Tem que usar o capacete sobre a sua mente para revestir a sua mente, os seus pensamentos, com os pensamentos que são de Deus. Tem muito crente perdendo batalha. Tem muito ungida e ungido perdendo batalha. Na sua mente já começa a perder a batalha. Porque na mente é do coração do homem que Jesus disse para os fariseus, para os escribas e doutores da lei, que o que contamina o homem não é o que entra, não é a comida, não é a bebida, mas é o que sai do coração. Tem muito escolhido perdendo batalhas, porque a sua mente não é revestida com o capacete da salvação para neutralizar os pensamentos de derrota, de dúvida, de medo, de malícia, de toda sorte de pecado. É, Deus. Tem muitos perdendo batalha, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai revestir, vai entregar armadura. E aquele que já tem armadura, aquele que tem a armadura de Deus e não está usando, está encostado ali às vezes debaixo da cama, atrás da porta, toda empoeirada. Você vai tirar a armadura de lá, vai tirar o pó, vai limpar e vai começar a usar a armadura que Deus te deu para você conquistar a vitória e glorificar o nome dele. Aleluia. Davi era o menor, era ungido e era experiente. Terceira característica do escolhido, a marca dos escolhidos. Ele é o menor, ele é ungido, porque foi separado, porque Deus o conheceu e o chamou antes de ir para o ventre da mãe. Isaías vai dizer que Deus o chamou pelo nome ainda antes dele entrar no ventre da sua mãe. Davi tinha experiência, o gigante caiu por terra. Por quê? Porque Deus era com Davi, Davi era um guerreiro, Davi era ungido, Davi não era soberbo, não era arrogante como seus irmãos, não era como Eliabe, não era como Samar, não era como seus 7 irmãos, ele era humilde. E o que Deus agrada é da humildade, do coração quebrantado, porque a humildade precede a honra. Aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, no seu tempo ele vai exaltar. Amém. E Davi vence o gigante Golias. Quarta característica, ou seja, a marca de um escolhido: ele está carregando uma grande promessa. Você não deu glória? A quarta característica de um escolhido é que ele carrega uma grande promessa. Aleluia! Glória a Deus. Tem muita gente que já perdeu a fé, irmão. Já perdeu a esperança. Foi ministrado aqui ontem. Tem muita gente que já perdeu a fé. Tem muita gente que não tem mais esperança. Tem muito crente que é escolhido, que já não tem mais fé e nem esperança. Ele não acredita mais que ele está carregando uma grande promessa. Irmão, você acha que é qualquer coisa ser escolhido para entrar no céu? Ser perdoado, ser lavado, Jesus tomar o seu lugar e o meu na cruz do Calvário, carregar uma coroa de espinho sobre a sua fronte, uma lança transpassa o lado de Jesus, os pregos sobre as mãos e os pés, o cuspe sobre a sua face, cuspiram o seu rosto, esbofetearam sua face, Deus, e lançaram sorte sobre a sua túnica, as suas vestimentas, dizendo para ele: revela quem está com o seu manto, quem está te esbofeteando, revela. Deus. Vedaram os olhos de Jesus, esbofeteavam, empurravam Jesus e dizia: profetiza quem está te esbofeteando. Profetiza, escarneceram dele. E a promessa que você carrega é grande, meu filho, minha filha. A promessa que eu carrego é grande.
Aleluia. A promessa vai além dessa terra, deste mundo, das conquistas materiais e físicas. Eita Deus, aleluia, glória Deus a tem Deus. bênção nessa terra, tem bênção. Deus tem vitória, Deus tem o melhor carro, quando Ele quer dar, tem a melhor casa. Deus tem o melhor vestimento, Deus tem o melhor perfume, o melhor alimento, o melhor dessa terra. Mas o maior é entrar pelos portões. Aleluia, glória a A Deus. maior promessa que eu carrego é que um dia eu verei o rosto dele. Eita face a Deus, face, ô glória. meu Senhor. Oh, aleluia. Não perca a fé e a esperança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Busque a fé. A fé é um escudo para neutralizar os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz, estamos falando de escolhido, a marca, ou seja, as características do escolhido, nós já vamos orar. E o escolhido, ele tem que ter fé. Ele tem que usar a fé. Ele tem que ter armadura. Ele tem que orar. Davi orava. Davi adorava lá no campo, irmão. Davi não entrou nos portões do palácio, não assumiu o governo, o reinado, melhor dizendo, de Israel. De qualquer maneira, não caiu de paraquedas, não. Ele era adorador lá no campo, quando todo mundo desprezava ele. Enquanto você está sendo desprezado, é o momento que Deus está te provando e te testando. Glória a Deus, Ele está aleluia. procurando se você é adorador por excelência. É Deus. Você acha que eu escolhi pregar? Você sabe com quantos anos que Deus me chamou? Com 16 anos de idade. Eu tive uma visão tremenda. Deus falando, Deus me mostrou, eu pregando. Em vários lugares, em várias igrejas, para vários tipos de pessoas. E eu falei para o meu pai assim, porque meu pai já era pregador da palavra. Eu disse para ele: pai, eu sonhei essa noite que eu estava pregando para muita gente em vários lugares, até em outro país. Quem sou eu? Que dia que isso vai acontecer? Isso é coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer. Meu pai virou para mim, abriu a boca de profeta e disse: no dia e no tempo e na hora do Senhor vai acontecer, porque você tem um chamado. Aleluia. Veio acontecer já. Há uns 16 anos já. Tem uns 16 anos. Nós estamos aqui já vai fazer 15 anos na Bíblia. No Brasil nós já ministrava a palavra, já éramos diáconos. Meu esposo foi consagrado a diácono e eu diaconisa. No Brasil a gente já servia. E Deus usou o pastor Carlos Magno, que era o nosso pastor lá. Estou testificando isso para você, porque você vai conhecer que o escolhido é marcado e separado desde o ventre da mãe. É Deus. E nós não temos outra escolha, porque o escolhido não tem escolha. Ele tem que fazer a vontade daquele que o enviou e que o chamou. O pastor Carlos chegou, colocou a mão sobre a minha cabeça, a cabeça do meu esposo, chamou diante do altar. E ratificando que nós estávamos ali, tínhamos chegado na igreja. Nós não congregávamos lá, nós fomos fazer uma visita na igreja, porque a gente congregava em outro ministério. E a gente voltou para esse, entrou nesse ministério porque era perto da nossa casa e era um ministério que nós conhecíamos desde a nossa adolescência. E ele orou por nós e disse para nós, no outro culto, ele nos chama diante do altar e disse para nós: eu estava orando no monte e Deus me mostrou vocês dois pregando a palavra. Eu disse para ele assim: pastor, eu disse para ele, o senhor está enganado. Deus não mostrou não. Olha para você ver, Deus já tinha falado comigo, porque Deus fala com o escolhido primeiro. Com quem que Deus falou? Foi com Jeremias ou foi com o pai dele? Que ele ia ser profeta? Com quem que Deus falou? Foi com Isaías, pastor Estela, ou foi com o pai dele? Deus fala com o escolhido. E Deus já tinha falado comigo, mas eu já tinha perdido a esperança. E tinha passado já uns 6 a 8 anos que Deus tinha me prometido que eu ia pregar a palavra, que eu ia ganhar alma, que Deus ia me usar na oração, na revelação, na pregação para ganhar alma. Ele disse: a senhora vai pregar com autoridade do Espírito de Deus, o senhor vai pregar a palavra. E a senhora não vai só pregar não, a senhora vai louvar também. E aí ele começou a dar oportunidade para a gente louvar, para a gente pregar. A primeira pessoa que ele chamou para pregar foi meu esposo. Pensa. Pode rir, irmão. O homem era gago. Ele já testemunhou que ele era gago. Quase 100% gago. E o pastor falou: vai pregar amanhã. Vai pregar na sexta, no culto de libertação. O homem sobe no altar para pregar, num desespero. Não
falou 3 minutos, botou o microfone e pastor. Mas Deus foi dando capacitação à medida que nós fomos dando lugar. O dia que eu preguei a primeira vez, que eu louvei a primeira vez, o pastor chega em mim e falou assim, ó, eu não falo para me vangloriar, eu falo para a glória de Jesus, e meu esposo é testemunha. No dia que eu preguei, o pastor chegou para mim na minha primeira mensagem, ele falou assim, a senhora tem o dom da palavra. A senhora tem o dom da palavra, a sua chamada é para a palavra. E o pastor tinha pregado a mensagem, eu lembro até hoje. Romanos 12, 2, não vos conformeis, não é isso? Com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. O pastor pregou a mensagem no domingo, eu falei com o meu esposo, vou pregar essa mensagem na sexta. Já que ele disse que eu vou pregar essa. Mas meu esposo falou, vai ficar igual a mensagem do pastor. Eu disse, não vai. E buscando a Deus e orando, com aquele medão, subi no altar para pregar, preguei. Quando eu desci do altar, o pastor falou para mim, mas a senhora tem o dom da palavra, a senhora pregou a palavra melhor do que eu. Eu falei para a glória de Jesus Cristo, porque eu não sou ninguém. Ele disse, aí eu não falei que a senhora tem o dom da palavra? Então o escolhido, irmão, você é escolhido é do ventre da sua mãe. E o corpo de Cristo, nem todos no corpo é mão, é braço, é perna, cada um tem a sua função. Mas nós todos somos chamados para adorar o nome daquele que nos escolheu. Somos chamados e criados para louvor do nome do nosso Deus. Amém? Aqui está cheio de escolhido, irmão, mas você precisa dar lugar, usar a armadura de Deus, buscar a presença de Deus, para que você volte para o propósito do chamado. Tem escolhido que já saiu do propósito. Irmão, quando a gente chega na Europa, já vou orar 5 minutos, agora é sério. Marca aí no relógio. Todo pregador fala assim, já estou voltando o microfone. Mas vamos orar em 5 minutos, amém? Queridos, todo escolhido, quando chega na Europa, ou no exterior, se ele não vigiar, ele cai. Não que ele não possa cair lá no Brasil, na sua pátria mãe. Pode. Mas eu conheço e temos orado por muitas pessoas aqui, missionários, pregador da palavra, que está desviado porque chegou na Europa, não vigiou, o inimigo armou a rede, prendeu o passarinho na rede. Mas eu quero dizer para você que Deus te livra do laço do passarinheiro. Se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, se você buscar fugir da roda do escarnecedor, Deus, você vai ser como árvore plantada junto às águas. É verdade. Como diz no Salmo, no capítulo 1. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele se desvia da roda dos escarnecedores, não senta lá. Deus. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. A sua folha não cairá, e tudo o que fizer prosperará. Tem muitos que estão se desviando, irmão, por causa da avareza. O apóstolo Paulo, ele diz que muitos abandonaram ele. Todos abandonaram ele. Muitos abandonaram. Ficou Timóteo, ficou Priscila, ficou Áquila, ficou Tito, ficou alguns obreiros. Mas a maioria abandonou Paulo. Sabe por quê? Foram levados pela sedução e o luxo de conquistar riqueza nessa terra. Deus. O diabo trabalha nisso, viu? Jesus no deserto, como escolhido de Deus, o diabo vai dizer para ele, transforma essa pedra em pão. Está no final do propósito de Jesus, então vigia, porque tem crente aqui que está no final do processo. Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar, Deus vai cumprir a promessa, determinou cumprir. Está chegando a hora e o inimigo está com a mesa, com um banquete para tentar, para tirar do propósito. Deus. Vai dizer para Jesus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus estava com fome. Transforma essas pedras em pão se tu és o Filho de Deus. Jesus vai dizer para ele, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás vai mostrar as riquezas. Olha, o próprio Jesus foi tentado a trocar o chamado de um escolhido de Deus, a sair do propósito do Pai, para receber do diabo riquezas, mulheres,
poder, dinheiro, metal, argão. Deus. Viu? Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele disse para ele se lançar do pináculo. Quando o Satanás, nessa hora que ele mostra os reinos, ele mostra dinheiro, riqueza, cidades e os reinos na terra, Satanás vai querer, sabe o quê? Que ele adore. Se prostrado me adorares uma só vez. Satanás não pediu para ele: me adora 10, 30, 50 vezes. Me adora. Se prostrado me adorares, tudo eu te darei, porque é meu. Eu tenho. É meu, me foi entregue, me foi dado. Deus. Sabe quem entregou para ele? Não foi Deus, não. Quem entregou o reino, o mundo, a terra e as riquezas que era para o homem foi Adão e Eva no jardim, por causa da desobediência do seu pecado. Deus. Entregou na mão de Satanás, de Lúcifer, da serpente, do dragão, a antiga serpente, dragão, Satanás. Eles entregaram na mão, por quê? Porque pecaram, desobedeceram, comeram do fruto proibido que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal. Entrega o reino na mão de Satanás. E hoje, para reconquistar as promessas, meu filho, minha filha, tem que buscar a face de Deus, tem que se humilhar, tem que orar, tem que clamar, tem que acreditar, tem que esperar. É verdade, aleluia. Porque era tudo nosso, era tudo do homem, mas entregou de mão beijada para o diabo. É verdade. E Jesus, nessa hora, ele vai se levantar com tanta autoridade, porque mexeu numa área onde Jesus jamais ia aceitar. A adoração de Jesus era só para o Pai. A adoração da igreja, dos escolhidos, tem que ser somente para Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai dizer, quando ele falou para transformar pedra em pão, Jesus não ficou irado com ele, não. Quando ele mostra para ele, manda ele se lançar do pináculo, ele não ficou irado, não. Mas Jesus, quando ele fala para ele: se prostrar e me adorar, eu te darei tudo, porque é meu, me foi entregue. Quando tocou na adoração que era para ser só para o Pai, Jesus, Deus, como genuíno e adorador por excelência, ele vai dizer para ele: arreda-se, Satanás, porque Eita, está Deus. escrito: somente ao Senhor teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Só ele, Louvado seja culto. Deus, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Ali Jesus, com toda a autoridade, eu imagino, Jesus ficou irado com o diabo. Irmão, coisa que tem que deixar crente escolhido, né, irado, mano, é tocar na adoração. É querer que você troca, faça barganha com a sua adoração, com o seu louvor, com o seu chamado. Crente escolhido não troca adoração para o verdadeiro Deus para ganhar nada neste mundo, não troca, não. Crente que tem noção do tamanho do seu chamado, só adora o Deus que te escolheu. Para nós orarmos, a marca do escolhido, ele carrega uma grande promessa. A promessa de Davi era o quê? O trono de Israel. Ele carregava uma grande promessa. A promessa de Samuel era o quê? Era ser sacerdote, juiz e profeta. E a escolha que nós temos que fazer? Porque nós somos escolhidos. Nós somos ungidos, separados desde o ventre. Mas é nós que escolhemos o que nós vamos fazer com esse chamado. Samuel está lá no templo. Ofni e Finéias estavam adulterando, prostituindo dentro do templo. Filho do sumo sacerdote, filho do profeta Eli, prostituindo dentro do templo. Enquanto Ofni e Finéias abriu mão do chamado, Samuel estava sendo preparado para ser sacerdote, juiz e profeta, porque ele agradou o coração de Deus. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Glória então, o escolhido a Deus. É o menor, é o ungido, tem experiência e carrega uma grande promessa. Aleluia. O escolhido tem visões de Deus, amém? Deus revela para ele. O escolhido tem o Espírito de Deus. E para orarmos o escolhido, não pula fase. Não pula fase nesse deserto, neste processo, onde Deus está te preparando, onde Deus está nos preparando para conquistar. E só você sabe o que é a sua conquista. Se ela é de ordem espiritual, emocional, conjugal, financeira, se é uma cura, um milagre,
uma cura de ordem física, você sabe. Não pule fase. Davi teve a oportunidade de pular uma fase e de matar o rei Saul. Mas Davi não matou. Porque Davi sabia que ele era escolhido, que ele era ungido, separado, tinha o Espírito de Deus, e que Deus tirou ele lá do meio da casa do seu pai, ele era o menor, e quem ia cumprir a promessa era o Deus que fez a promessa. Amém? E Deus cumpriu a promessa na vida de Davi. Ele se tornou o rei de Israel. Deus cumpriu as promessas. Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você, para voltar o microfone aquele direito. Amém? Feche teus olhos. Coloque a tua mão direita no seu coração, amém? Quero orar pela sua vida. Feche teus olhos. Deus querido, Deus amado, nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e Te agradeço por essa palavra, porque eu sei que nada, Pai, vem de nós mesmos, mas o Senhor é que tem nos entregado. Pai, a Sua igreja está diante da Tua presença. E eles precisam, Pai, muitos aqui precisam ser renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Vai tocando nessa hora, Senhor. Vai tocando na vida dessa mulher, na vida deste homem. Vai curando, Senhor. Vai lançando por terra as enfermidades de ordem física, espiritual, Pai. Pai, todo sono espiritual, desperta a Tua igreja. Desperta o Teu povo nessa noite, Pai. Pai, entrega a armadura, ajuda, ensina-nos a usar a armadura do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, vai orando. Tem pessoas aqui que precisam receber uma restauração, precisa receber um renovo de Deus, porque a batalha é grande, o deserto é grande, mas Deus é maior nesse deserto. Deus é maior neste deserto. Essa luta não é sua, é do Senhor. Vai orando, meu Deus, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, eu te apresento a vida da irmã Melinda nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, ela está aqui porque é adoradora na Tua presença. Pai, ela acredita no milagre e na resposta do Senhor. Meu Pai, nessa noite eu te peço, renova as forças espirituais da Tua serva. Fortalece ela, Deus. Quebra as cadeias, cerca ela com Teu muro de fogo. Entrega a vitória, Pai, aumenta a fé, aumenta a esperança. Visita a casa dela, visita os projetos dela. Visita, Senhor, e faz um milagre. Visita nessa noite, meu Pai. Renova, Senhor, fortalece. Ajuda ela, Senhor, porque ela crê no Teu poder, na Tua vitória para a vida dela. Vai visitando os projetos, vai visitando a família. Meu Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Visita a saúde dela agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai queimando agora toda enfermidade. Vai queimando agora toda fraqueza espiritual. Vai aumentando a fé. Vai cercando ela com Teu muro de fogo. Em nome de Jesus, que o mal vai ter retirado. Recebe renovo de Deus. Vai orando, meu Deus, meu Pai. Essa noite, Senhor, eu quero Te apresentar a Tua igreja. Eu quero Te apresentar, meu Pai, nessa noite. Vamos orar agora. Deus querido, Deus amado. Em nome de Jesus, nessa noite, eu te apresento a vida da Thaís. Pai, ela está aqui porque o Senhor trouxe ela neste lugar. Meu Pai, isso aí tem projeto na vida dela. Meu Pai, vai renovando, vai fortalecendo, vai operando. Meu Pai, ajuda ela, liberta, Senhor, cerca ela agora com Teu muro de fogo. Pai, cumpre o Teu projeto, Senhor. Faz o Teu querer, Senhor. Vai agora visitando a casa dela, vai visitando a vida dela, o coração dela nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, consola, Senhor, conforta, Senhor Jesus. Lança por terra nessa hora todo o intento do inimigo contra a vida dela, porque o Senhor chamou para um propósito, mas a luta é grande. O vento está soprando forte.
passa nessa noite e diz para ti, filha, anda na minha presença, busca a minha face, quero eu te levantar, quero eu cumprir os meus projetos, envergonhar o inimigo e mostrar para aqueles que disseram que tu não pode, que tu não é capaz. Eu te capacito, diz o Senhor, eu te renovo e te fortaleço, porque és escolhida desde o ventre da tua mãe. Como eu posso fazer? Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Meu Deus. Assim com suas mãos. Guarde você. Seu nome? Vai, João. Igreja, ora. Apresenta ao Senhor os seus projetos, meu Deus. Sai diante da tua presença, João, Pai. É Senhor. Teu escolhido, Pai. Tu escolheu. O teu propósito, o teu chamado. Um chamado grande, Pai, na vida dele. Pai, renova as forças do João nessa noite. Fortalece, Pai, a fé dele nessa noite. Porque grande é o propósito. O Senhor diz para ti assim: busca mais a minha face, busca mais a minha presença. Porque quero eu te levantar nessa terra como adorador, como pregador da minha palavra. Quero te encher, quero te fortalecer. Recebe renovo. Busca mais da minha presença. Sou eu que cerco você com muro de fogo. Te conheço desde o ventre da tua mãe e tem uma história de vitória para a tua vida. Busca a minha face, anda na minha presença e rejeita os pratos do inimigo, porque mais tem o Senhor para a tua vida. Recebe de Deus, recebe, recebe de Deus. Oh, Jesus, vai orando, vai orando. Deus querido, Deus amado, a irmã Luciana está aqui na tua presença. Ela está sentindo a tua presença, está sentindo até arrepio na tua presença. É o seu poder envolvendo a vida dela hoje. Meu Pai, vai quebrando as cadeias, vai cercando ela com teu muro de fogo. Entrega a vitória e o renovo. Visita os projetos dela, visita a casa dela, visita a saúde dela. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, o mal vai cair por terra hoje. O mal vai cair por terra. Coloca nas mãos dela nessa noite a armadura para lutar, Senhor. O arsenal para lutar e vencer. Eu preciso de uma resposta de um milagre. E hoje ele abre a porta. Adora e glorifica, porque tu dirás: Senhor, tu és grande. É ele que disse. Você disse: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu digo para ti, filha, recebe renovo, recebe renovo, recebe fortalecimento. Adora nessa prova. Sou eu, Deus, que te escolhi e que te entrego renovo e vitória. Adore, adore ao Senhor. Meu Deus, nessa noite eu te apresento toda a sua igreja. Vai tomar agora a causa da tua igreja, a causa do teu povo. Lança por terra as cadeias, os grilhões do inferno. Abre as portas, janela do céu. Pai, traz provisão, providência, traz um milagre, a cura, o renovo, o fortalecimento espiritual sobre a tua igreja. Pai, nos ajuda a andar na tua presença dentro do propósito, ó Pai. Nos ensina a confiar, ensina o teu povo a crer, a adorar no meio do deserto, no vale, na luta e na prova. Entrega a vitória, o milagre.